Fátima subiu mesmo. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Reflexões Analíticas. Hoje, pela plataforma do Skype, nós estamos transmitindo no grupo Lives do Grupo Conhecer, mais um momento, uma aula de reflexões, um estudo de reflexões, de ponderações, onde estamos procurando trazer algumas informações, algum conhecimento, que a gente possa refletir e pensar a respeito, buscando essa convivência entre nós e unidos com o mundo espiritual. Hoje, praticamente o primeiro dia, praticamente não, é o primeiro dia útil de 2023, sendo que a virada do ano ocorreu ontem. Desejamos a todos que venham nos ouvir, venham nos assistir e a todos os demais que este ano seja de novas vitórias, novos ganhos, novas conquistas, principalmente nessa direção do conhecimento de nós mesmos, do autoconhecimento, nos terrenos da conquista desta consciência maior de que todos nós carecemos e necessitamos. Bom, como sempre fazemos, nós iniciamos os nossos trabalhos e os finalizamos com uma oração. Vamos lá rogar a Deus, pedir as suas bênçãos em favor de todos nós. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, divino amigo e orientador maior de toda a humanidade, nesses instantes em que iniciamos mais um estudo nas noites de segunda-feira, unidos, Senhor, no mesmo ideal, nessa proposta da busca daquele conhecimento que nos propicie condições de podermos trabalhar sobre nós mesmos, em nossa educação, em nosso crescimento moral e espiritual. Te pedimos podermos contar com o apoio e o auxílio dos corações amigos e mais esclarecidos do mundo maior. Que eles possam encontrar em nossos corações os elementos e o espaço para nos auxiliar no entendimento, na absorção e na transmissão do tema desta noite. Lembrando que iniciamos mais um ano pelo calendário humano, te rogamos as tuas bênçãos e que possamos ter durante o decorrer do mesmo aquela assistência, aquele amparo, para podermos, Senhor, aproveitar as lições e as propostas da vida em nosso benefício, nos terrenos do nosso crescimento e aprimoramento espiritual. Recordando daqueles que não puderam se reunir conosco na noite de hoje, pedimos abençoá-los, abençoando os nossos familiares, conhecidos, entes queridos, amigos, os membros do grupo Conhecer e a todos os que vierem a nos ouvir ou assistir de futuro. Abençoe todos estes corações, envolvendo nas bênçãos aqueles corações que se reúnem conosco nesta hora, a partir dos planos espirituais, que também, Senhor, buscam aquele conhecimento que possa nos auxiliar a todos. Agradecendo pelo ano que se finalizou, pelo amparo, pelas dádivas que tivemos no decorrer do mesmo, os pedimos, continue conosco, hoje e sempre, que assim seja. O tema desta noite, eu vou compartilhar aí uma tela com vocês. Ele nasce Estão recebendo aí? Ele nasce e decorre
Chegou para você aí, Vicente? Chegou. Chegou? Ah, Você tem que colocar ele para girar. tá girando, mas não tá vindo aqui, não sei o que aconteceu. Acho que virou pro lado de lá do ventilador, o ar-condicionado. Deixa eu ver. Por que não tá vindo? Agora não é só puxar que tem atrás? Olha que fica aquele fino que tem atrás. Ai, que bonita a árvore, não? Bom, como nós estávamos dizendo, o tema desta noite ele vem de uma conversa, ou de um diálogo que a gente estava tendo com uma pessoa amiga. E eu achei interessante porque nós estávamos pensando qual tema que ele poderia abordar no dia de hoje. E este foi um dos que nos vieram, aí estava assim, entre este e um outro. Aí na conversa com essa pessoa, ela me perguntando como é que era essa vida no mundo espiritual, como é que se processava, o que se passava depois que nós deixamos o corpo físico. Eu falei assim, olha que interessante, né, fazendo essa pergunta. Era um dos temas que eu estava em pauta para uma live que eu vou fazer na segunda-feira que vem. Então, vou aproveitar esse assunto, vou te dar algumas explicações e deixar as demais para essa live. Foi assim que surgiu a ideia do tema. Mas este é um dos temas mais desafiadores que nós já abordamos. E aí vocês vão entender isso por quê. Porque para podermos entender a vida no além, ou a vida nos mundos, ou no mundo espiritual, nós temos que tocar e abordar vários outros temas que são correlatos. E que, sem entender um pouco do assunto global, fica um pouco mais difícil de entender como é que ocorre essa vida no além, ainda mais em função da sua variabilidade. Por exemplo, aqui no nosso mundo, a vida entre nós, apesar de ter um tônus em comum, mas são muito diferentes. Se você for no centro de uma grande cidade, de um jeito, se você for numa mansão, naquelas regiões, aqueles bairros mais chiques, onde tem aquelas mansões, nos bairros dos ricos, a vida ali se processa de outra forma. Se você for numa favela, vai ser de um outro jeito. Se você for lá nos lixões, você vai ver que é uma outra forma. Se você for deslocando um pouco mais amplamente, se você for na região de Caatinga, que as pessoas que vivem ali têm um estilo de viver. No Vale do Jequitinhonha tem outro, e assim vai. Então, de acordo com a região que a pessoa se situa no plano físico, a forma de viver, o jeito de viver, de se comportar, de agir, de se autossustentar, vai variando em muito. E se nós formos expandir mais, por exemplo, nós formos para regiões da África, o povo lá vive de uma forma totalmente diferente da nossa. A mesma coisa também ocorre no mundo espiritual. Então, para entender isso, a gente vai ter que entender uma série de outros assuntos que são correlatos. Mas antes de nós iniciarmos propriamente o tema, nós gostaríamos de trazer algumas reflexões aí para a gente poder pensar e ponderar. A primeira é esta aí. A verdadeira religião é o amor incondicional. Não é o amor humano que é condicional, não. É o amor incondicional. É aquele amor que nós temos que aprender ainda e trabalhar na sua construção, no seu desenvolvimento. Nós temos muita dificuldade de compreender e entender o que vem a ser o amor. E o que nós designamos de amor está muito longe deste fato, desta verdade. Bom, mas esse não é o tema de hoje, então prossigamos. A verdadeira religião é o amor incondicional, a fraternidade universal, então não é qualquer fraternidade, é a caridade sincera, então a caridade tem que ser sincera, não pode ser aquela caridade que tenha por trás dela uma segunda intenção, ou intenções ocultas, ou motivações outras.
seja para herdar o reino de Deus, seja que esteja visando a conquista da disciplina nos terrenos da bondade, da fraternidade para com o outro, ou mesmo na construção desse amor em relação ao próximo ou àqueles que mais necessitam. Então, não passa nesses terrenos essa caridade. Essa caridade é aquela caridade que Jesus se refere no seu evangelho. Não sabe a mão direita o que a esquerda esteja fazendo e vice-versa. Que deve envolver todos os seres humanos. E muitas vezes nós conseguimos fazer aquela caridade em relação ao nosso próximo, aquele do nosso círculo familiar, para os amigos, às vezes para os conhecidos. Então essa caridade é aquela caridade para com todos, indistintamente, de raça, de crença, de seja o que for. Para Deus não importa a religião, mas sim o bem, fazer o bem e seguir as suas leis de amor e justiça. Deus realmente não está contabilizando qual é que é a nossa religião, qual é o nosso credo, o que nós estamos professando. O que se olha, o que se vê, é o bem que a gente faça, que a gente está produzindo. E se nós realmente estamos seguindo as leis divinas, são princípios universais, que são justos e amorosos. Então, essa é uma reflexão muito importante para a gente efetuar, não só nesse momento, mas em todos os momentos. Mas aqui vai ter uma particular importância que nós vamos ver aí. Continuando, a gente gostaria de deixar claro que nós não estamos aqui para defender esse ou aquele postulado, dessa ou daquela ideologia, religião, linha de pensamento, instituição, seja o que for. Porque nós não temos uma bandeira específica. Nossa bandeira é a verdade. Essa é a bandeira. Então, nós buscamos e defendemos tão somente a verdade. Ok? Vida no além, a vida dos mundos espirituais, que é o tema desta noite. Quando nós morremos, para onde vamos? Como é constituída a vida no além? Como se processa a vida nas regiões para além do plano material da existência? Então, nós vamos tentar, na noite de hoje, responder estas e outras perguntas que dizem respeito a este tema, que realmente é um tema palpitante, mas também, como nós já dissemos no início desta live de hoje, é um tema bastante complexo e amplo que vai envolver muitas outras questões correlacionadas com essas que nós precisaríamos ou necessitaríamos conhecer para a gente poder compreender toda essa complexidade e extensão da vida nos diversos planos do universo, isto é, da criação. Qual que são os motivos que nós fomos criados, ou da criação em si, as razões, os objetivos, etc. Isso para que nós não fiquemos limitados só à questão da vida depois da morte. O importante seria a gente compreender esse todo, esse conjunto, que aí vai nos facilitar compreender as questões relativas a nós e também a nossa vida aqui, também a nossa vida no além, e essa vida que perpassa por todo o universo, por toda a criação. Como é a vida, então, nos planos espirituais? Uma boa pergunta. Como estávamos dizendo, muitas vezes podemos ter ou não parados para pensar nessa questão. Mas são questões importantes, essa que nós elencamos aqui no slide anterior. Quem já não pensou, por algum momento, por algum segundo, para onde a gente vai quando a gente morre? Particularmente, às vezes, na morte de algum parente, de algum conhecido, de algum familiar, essa questão, às vezes, nos chega de uma forma mais objetiva.
ou se não, na morte de algum amigo. A gente, às vezes, esse pensamento perpassa pela nossa mente. Para onde a gente vai? O que ocorre? O que acontece depois? É o fim? Acaba tudo? Então, várias questões a gente pode elencar nesse sentido, nessa direção. Então, está aí uma pergunta, a gente poderia resumir todas essas perguntas, todas essas indagações nessa questão principal, né? Como é a vida nos planos espirituais? Bom, isso vai tocar uma outra questão, por isso que eu falei para vocês. Esse assunto, ele se relaciona, a gente se depara com várias outras questões que vai surgindo, que são correlatas e que têm interligação com esse assunto. E a gente tem que entender essas outras questões para a gente poder entender o conjunto, entender esse todo, para a gente não ficar naquela visão parcial ou particular de cada um. Então, nós vamos ter múltiplas religiões, em consequência, múltiplas visões da vida além da morte. Então, a gente tem centenas de visões diferentes acerca desse tema. Para vocês terem ideia, nós fomos elencar aí, você sabe quantas religiões existem no mundo? São mais de 5.000 religiões que existem no mundo. Sendo que o islamismo é a religião mais popular. E o cristianismo é a que mais é a maior das religiões, ou seja, a que tem mais profitentes. E o cristianismo tem uma religião bem mais antiga do que a religião islã. A religião islã é moderna, vai nascer com Maomé aí na Idade Média. O cristianismo é muito mais antigo, já bem antes. É uma religião que já existe há mais de 2.000 anos, mas também é a religião que, ao longo da história, passou por muitas mudanças, incluindo a Reforma Protestante, a Revolução Francesa. A gente vai depois tocar um pouquinho nesse tema. Bom, então, algumas das religiões que existem hoje, nós temos o cristianismo moderno. E por que a gente coloca cristianismo moderno? Porque o cristianismo que nós temos hoje é bem distinto e bem diferente do cristianismo da época do Cristo. Há uma diferença enorme. Isso nós dissemos, que ao longo do tempo o cristianismo foi sofrendo várias mudanças, várias alterações. O que houve de concílio a partir do ano 300, mais ou menos, ali 350 no máximo, depois de Jesus, foi havendo vários concílios que a religião dita cristã foi sofrendo inserções, alterações, mudanças, várias coisas. Então, tem que fazer uma distinção entre esse cristianismo que nós temos hoje e o cristianismo do Cristo, que o Cristo propôs e deixou. É bem distinto. Então, nós temos o cristianismo moderno, nós temos o judaísmo, o sikhismo, o espiritismo, o budismo, a religião tradicional chinesa, o shintoísmo, o hinduísmo, o islamismo, nós já falamos, o taoísmo, o ateísmo. Muita gente fala assim, mas peraí, o ateísmo não é uma religião. Assim como muitos alegam que o espiritismo também não é religião. O espiritismo seria uma filosofia de vida ou algo assim. Mas o que é religião? Religião é basicamente, em essência, na sua essencialidade, é uma crença. É uma crença, é um conjunto de crenças, de ideias, de conceitos que a pessoa tem acerca da vida, da morte, de Deus, de um ser absoluto ou não. Então, o ateísmo, dentro desses aspectos, também pode ser considerado uma religião, porque ele é uma crença. A gente tem aí os zoroastrismos, e temos as religiões mais antigas ainda. Temos, a gente poderia falar das religiões egípcias, mesopotâmicas, as babilônicas, as gregas, as romanas. Inclusive, a religião romana, as religiões romanas, que também os povos romanos professavam diversos cultos, diversas religiões, tipo de uma Índia. A Índia tem religião lá de todas as formas, de todos os jeitos, tudo mais ou menos derivadas do hinduísmo,
como hoje o cristianismo moderno também é uma quantidade de seita, de correntes de pensamentos, linhas de pensamento diferentes, divergentes, até às vezes conflitantes, é uma loucura. Então nós temos tudo isso aí e muito mais ainda. Isso aqui só para vocês terem uma ideia, terem assim, um panorama bem vago a respeito da situação, da condição toda. E aqui do lado nós temos um esquema aqui, um gráfico aqui apontando as religiões e mais ou menos as porcentagens de fiéis. Então o cristianismo é a maior religião, onde que se divide, né, o catolicismo e a igreja ortodoxa e algumas outras, e o evangelismo, que são o protestantismo. Então, os evangélicos são 11%, os outros 22%, fazendo aí uns 33%. E depois segue a religião muçulmana, né, que é o islamismo, com 20%, ou alguma coisa assim, em torno disso aí. Depois, aqueles que não têm religião nenhuma, que 18%, são os materialistas, né, ateus e tudo mais. Nós temos aí o budista também, o budismo que tem uma porcentagem aí também boa, 12%. E nós temos outro, João, que está até difícil de ler o nome aqui, mas isso aí só para ter uma ideia aí, não é nada assim demais, também não é o foco do nosso tema. Diante desse conjunto imenso de ideias, de pensamentos, qual é a crença que é a verdadeira? Acho que é a primeira pergunta que uma pessoa de bom senso vai se fazer e vai fazer é esta. Diante de tantas crenças, de tantas colocações, qual que é a mais verdadeira? Bom, a resposta é que é aquela que nos apresenta a verdade. Então, toda crença que nos apresenta a verdade é verdadeira. Ou a que mais se aproxima da verdade. Porque uma questão é ser a verdade. A verdade é a verdade, independente da religião, da crença que você tenha, do seu ponto de vista, do que nós desejamos, não desejamos, do que nós queremos, não queremos, do que a gente pensa ou deixa de pensar, não importa. A verdade está além disso. Deus é a verdade. Então, nós vamos aproximando de Deus ou dessa verdade com o passar do tempo. Na medida que nós vamos desenvolvendo a inteligência, o conhecimento, a percepção, uma série de funções, atributos, na medida que nós vamos desenvolvendo isso, a gente vai aproximando da verdade. Então, muitas coisas que hoje nós temos como verdades absolutas, amanhã você pode descobrir que, de repente, não era bem assim. Era um pouco diferente. Ou a gente vai ver qual que é a aproximação que a gente tem da verdade. Por isso que nós nos colocamos como buscadores da verdade, porque é ela que importa, e não a crença, não o rótulo. E nós temos vários rótulos. Agora, temos aquelas linhas de pensamento, de filosofia, de conhecimento, seja o que for, como a gente queira classificar, que vai aproximar mais ou menos dessa verdade. Bom, prosseguindo, nós vamos ter aí o cristianismo moderno, que nós podemos sintetizar em 3 vertentes. E é interessante que essas 3 vertentes, elas mais ou menos têm alguma coisa em comum. Uma delas, por exemplo, é a questão da condenação eterna. Nós temos uma única vida, a gente vive uma única vida, e depois a gente vai ser julgado e partir para uma condenação que ela é eterna. Então, nós temos a primeira vertente, a igreja ortodoxa. Eu não conheço bem qual é a ideia, quais os pensamentos da igreja ortodoxa a respeito desse tema. Isso foi uma das correntes religiosas que eu não estudei, não abordei, então não posso falar a respeito. Não sei o que eles pensam a respeito disso. Mas sei que entre eles também existe já divisões lá. Das correntes cristãs modernas, a igreja ortodoxa, o ortodoxismo, é aqueles que têm mais unidade de pensamento entre eles. Os que mais têm, assim, esse respeito, essa certa unidade. Mas também, mesmo assim, existe divisão.
Por exemplo, algumas correntes lá dentro da Igreja Ortodoxa acreditam no purgatório, outras não. Isso na história ocorreu porque, com a vinda da Reforma Protestante, alguns ortodoxos adotou algumas questões da Reforma Protestante. Então, existe também uma divisão lá entre eles, lá, uma certa confusão. Bem, nós vamos ter o catolicismo. O catolicismo vai nos propor o céu, o purgatório e o inferno. E nós vamos ter o protestantismo, que aí vai derivar numa série de seitas e tudo. E nó, da Reforma Protestante originou uma verdadeira loucura mesmo, um verdadeiro caos aí. Mas eles têm alguma coisa em comum, todos eles, mais ou menos, em comum aí. É que existe um céu e um inferno, mas isso é para um futuro distante. Não é para agora. É interessante, né? Eles propõem a existência de um céu e de um inferno. Mas isso é para o futuro. A ideia do protestantismo, de uma forma geral, é que quando a gente morre, a gente vai entrar em hibernação, como um urso, vamos hibernar como um urso, e ficar aguardando o juízo final. Aí, quando vier o juízo final, é que vai definir o nosso destino. Se a gente vai para o céu, se a gente vai para o inferno. Isso aí é para a eternidade. Então, o que tem em comum no cristianismo em relação a isso, que todos vão dizer de uma condenação eterna. Ou você vai para o céu para ficar lá num estado beático eternamente, ou você vai para o inferno e ficar nele também eternamente, em sofrimento e em desespero. Não sei se isso é justo. Do meu ponto de vista, parece que muito que não é justo. Que não é dado ao ser nenhuma oportunidade de se reabilitar, de se refazer. Bom, enfim, a gente vai tocar um pouco mais sobre isso para frente. Nesse ponto aí, o catolicismo nos parece mais próximo da verdade, nesta questão. Não em relação à condenação eterna, que nem nós discordamos. Eu acho que Deus, como um Deus de amor, como um Deus de bondade, não vai criar nenhum ser, nenhum filho. Se nós somos criaturas de Deus, nós somos seus filhos. Ou podemos nos colocar dessa forma. Somos criaturas dele. Então, ele é como se fosse meu pai, porque ele nos gerou, nos criou. Então, é como o verdadeiro pai é ele para nós. Então, que se um pai humano não vai querer ver nenhum de seus filhos numa condenação eterna, num sofrimento eterno, quanto mais dirá Deus. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas então, dentro do catolicismo, a gente tem lá a proposta de um céu, um purgatório e um inferno. Que quando você morre, você ou vai para o purgatório de modo imediato, né? Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Então, isso aí aproxima um pouco mais da verdade. Acho que a linha é mais ou menos por aí. O caminho é mais ou menos por aí. Bom, Jesus vai nos dizer que Deus trabalha continuamente. Se Deus trabalha continuamente, Jesus fala isso, e ele complementa, portanto, eu trabalho também, Deus não vai querer filhos ociosos ou preguiçosos. Então, isso aí essa questão de você ficar dormindo depois que você morre, já começa a surgir várias questões em cima disso. Essa, por exemplo, é uma delas. Qual o sentido da pessoa ficar lá em hibernação como um urso, sem fazer nada, ocioso, um estado de preguiça, letargia? Qual finalidade? Então, a própria Bíblia desmente essa questão aí. Se você for analisar, se você for ponderar, e se você tiver bom senso, se for trabalhar com a lógica, com a razão, essa ideia já cai por terra. Já não tem muito sentido. Nesse aspecto, nós pegarmos toda a Bíblia, ela vai apontar para uma vida ativa além da morte. Toda a Bíblia, do início ao fim, ela aponta nessa direção. Que a vida depois da morte, ela é ativa, ela não é aquele estado de hibernação. Então, isso aí não procede.
A própria Bíblia condena isso. Por exemplo, esse trecho que nós citamos anteriormente, Deus trabalha continuamente, já indica isso. Se Deus está trabalhando continuamente, por que vai querer que o outro lá, a sua criatura, fique sem fazer nada? As pessoas aqui não pensam, né? Porque desde o Novo Testamento, Jesus já falava, né? Meu pai trabalha até hoje, né? E a pessoa, as religiões de modo geral, ou as pessoas achar que morreu e ficar dormindo eternamente. Tem muito sentido. Falta de raciocinar, de pegar a lógica aí. Outras passagens que apontam para o contrário disso, que a vida além da morte ela é ativa, é a passagem que fala que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Se ele é Deus de vivos, não tem sentido você ficar lá como morto, porque morto é exatamente esse estado de ociosidade, de hibernação. O ser está como morto, de fazer nada. Vida é atividade. Se o nosso corpo parar de trabalhar, parar de processar, a gente morre. Parar de respirar, morre. Isso é trabalho, é atividade. Atividade é movimento, é trabalho. Morte, aí você vê o que é o morto? É inação, paralisia. Outra coisa, Jesus fala assim: eis que eu vou para vos preparar lugar. Ué, isso também aponta que a vida no além é uma vida ativa. Ele vai para lá para preparar lugar, ele vai para trabalhar. Então não tem sentido. Porque é porque se ele fosse assim para você ficar lá hibernando, ele falar assim: olha, eu vou e lá vai ter um lugarzinho lá para depois, no futuro. Não, ele fala e eu vou para lá numa posição de atividade. Outra, a gente vê lá Jesus no monte, no jardim de Getsemane, ou no Monte Tabor, mas aí existem algumas divergências, um fala que não foi. Bom, não importa qual monte que foi, se do Tabor, se no Monte de Armon, não interessa lá. Foi nesse jardim de Getsemane, não sabe muito bem onde que fica isso, pelo jeito, tem uma discussão a respeito disso, mas não interessa também para a gente. Bom, Jesus se encontra ali, no momento da sua transfiguração, em que ele se transfigura, e ele está conversando com Elias e Moisés, que eram dois mortos. Então, eles não estavam em estado de adormecimento lá, de sono eterno. Estavam ali conversando com Jesus, então, em atividade. Lá no Velho Testamento, existia lá a proibição de falar com os mortos. Se os mortos estavam em estado de sono, então não tem sentido proibir fazer essa proibição. Porque você só proíbe algo que não existe. Aliás, pelo contrário, desculpe, falei errado. Você só vai proibir algo que existe, que é praticado. Algo que não existe, não tem sentido proibir. Então, por exemplo, se num país onde todos os cidadãos obedecem à lei e não pisa na grama, não adianta, porque você vai fazer uma lei, não pisa na grama. Não tem sentido isso. Ou num país, num lugar que a gente não exista roubo, os cidadãos são pessoas de bem, honestas, não tem sentido fazer lei contra o roubo. Não tem como. Você só vai proibir algo que é praticado, algo que é realizado, algo que é feito. Então, se foi proibido falar com os mortos, significa que o povo conversava com os mortos e fazia essa prática. Então, os mortos, se estivessem dormindo, também não tem sentido fazer essa proibição. Bom, essas são algumas das passagens que vai apontar aí que essa questão de ficar em sono já está toda furada. Então, não precisa nem tocar mais nisso. Acredito que essa questão aí nós já fechamos. Então, essa ideia de você morrer e vir a ficar dormindo, adormecido, não procede. A própria Bíblia condena isso. Se você acredita nisso, pesquise melhor a tua própria Bíblia, vai ler com cuidado lá, que você vai ver várias passagens que vai apontar em outra direção totalmente contrária dessa, diferente desta. Bom, uma outra corrente de pensamento também que é interessante a gente falar, uma certa religiosidade, é o materialismo e ateísmo. Para eles existe um nada. Então, com isso aí, se a gente morre e acabou, não tem mais nada,
surgem algumas perguntas interessantes que parece que eles também não param muito para pensar ou para se questionar a respeito de. Então, o que é o ser humano? Dentro dessa perspectiva, o ser humano é apenas um aglomerado de células. Só isso. Mas de onde vem a inteligência? Porque você vai para assim, não, a inteligência é as inteligências dessas células. Meu filho, me perdoe, mas não dá. Não dá. Qualquer pessoa que for olhar para si mesmo vai se ver, ou se sentir, ou se perceber como uma individualidade, como alguém que existe, se sente e está aqui, ou está onde você estiver. Você se sente, se percebe como uma pessoa, como um indivíduo, como um ser. Então, isso aí, só louco mesmo, pessoa muito doidona, para viajar nessa maionese aí. Você realmente viaja na maionese mesmo. Bom, aí fica uma pergunta. E essa inteligência, ela vai sobreviver à morte biológica ou não? Essa aqui é a questão. Mas se a gente for acreditar no ateísmo, no materialismo, muitas coisas, assim, vai tudo por água abaixo. Porque por que eu vou ter que me submeter a leis, a um monte de coisa, de situações, se tudo vai desaparecer, tudo vai acabar? Qual sentido eu vou procurar ter uma vida justa, correta, certa? Sabe? Só assim, o materialismo, eu acho que de todas essas correntes aí, é a pior de todas, que fica muitos buracos. Muitos e muitos buracos mesmo. Algo que não tem sentido. Você vai viver, passar por tudo isso aí, para quê? Para que eu estou aqui vivendo? Qual é a razão? Qual é o sentido disso? Para morrer e acabar tudo? Então, esquece. Bom, mas cada um tem direito de acreditar e pensar no que quer, adotar o que quiser. Isso é um direito inato de todos nós e a gente tem que respeitar. Se você acredita nisso, a gente respeita, cada um na sua, mas realmente se você pensar um pouquinho, vai ficar difícil. Então, com isso, nós podemos observar o quanto esse tema é complexo. E é de difícil abordagem, como nós estávamos dizendo no início lá, porque a gente tem que entender minimamente vários outros assuntos, como vocês viram, que vão se correlacionar com esses. E que vão ser necessários para que a gente possa entender de uma forma melhor, de uma forma mais completa, essa questão da vida nos mundos espirituais. Vamos tentar trazer esses temas aí para vocês, abordá-los com vocês na noite de hoje. E vamos ter tempo para isso, porque o assunto é longo, vasto e amplo. Nós vamos trazer aqui apenas um rascunho dessa questão. Vamos tocar só em alguns pontos aí. E vamos trazer aqueles temas também vinculados e vamos deixar eles aqui para posterior meditação de cada um. Como eu falei, o assunto é amplo, é extenso, é complexo, não dá para entrar em todos os meandros, em todas as questões, em todas as faces desse tema, como vocês estão vendo. Bom, e para a gente poder entender esse tema minimamente, é interessante que a gente compreenda, ou pelo menos tenha uma ideia a respeito da criação divina, em um dos aspectos que se forma ou que faz parte da constituição dos seres ou do ser humano. Que o conhecimento espiritual, o conhecimento profético, designa de humanidades. Então, os seres humanos. Dentro da informação, do conhecimento espiritual nos propõe ou nos traz, ele vai colocar que existem diversas humanidades. Existem diversas espécies, vamos assim dizer, de seres humanos. Em vários níveis, em várias plataformas, em vários tipos de existencialidades diferentes e até divergentes. Mas nós vamos tentar entender isso aí. As humanidades,
elas se espalham pelo cosmos, pelo universo, em diversas escalas de existencialidades. E aqui vai iniciar um dos problemas dos seres humanos, porque a maioria, uma grande parte de pessoas acredita que nós somos únicos no universo de milhões de galáxias, cada galáxia cheia de planetas, de sóis, e planetas muito mais ainda do que sóis. Vamos pegar só a Via Láctea. Milhões de sóis que existem na Via Láctea. Cada sol praticamente deve ter um ou mais planetas em torno de si. O nosso sistema solar, por exemplo, são mais de 9 planetas aí, principais, né? Fora os outros objetos ainda menores que existem, cometas, asteroides, luas. É uma loucura. E achar que nós somos os únicos que existem no universo, aí é mais loucura ainda. É mais loucura ainda. Se a nossa tecnologia não propiciou possibilidade de contatar essas outras inteligências, outros seres que existem aí, é um problema da nossa tecnologia. Nós somos primitivos. Não precisa nem fazer comparação com essas humanidades que existem pelo universo aí. Basta olhar para nós. Nós ainda matamos uns aos outros, gente quer dominar o outro, conquistar o outro, impor a vontade sobre o outro. Isso é primitividade. As humanidades que existem por aí é de amor, é de compreensão, é de solidariedade, é de entendimento. Elas têm tecnologia que a gente nem sequer é capaz de fazer ideia, imaginar o nível dessa tecnologia. Ou como que é que esses seres existem, como é que eles vivem. E eles não entram em contato mais direto conosco para não nos atropelar em nosso processo, até mesmo porque nós não conseguiríamos absorver esse contato, essas informações, esses conhecimentos. São coisas que estão vindo aos poucos. Você vê, por mínimo que a gente sabe, a gente faz uma bomba atômica que é capaz de destruir o planeta não sei quantas vezes. Imagina se a gente tivesse um conhecimento mais profundo da existência universal, de como é que são as coisas na sua essencialidade. Nós não podemos. Assim como nós não podemos até atingir outros mundos, apesar de aos pouquinhos a gente estar querendo ir para conquistar Marte, a Lua, etc. Mas a gente não pode, porque chega lá, a gente vai destruir tudo que tem lá. A gente vai para lá para quê? Olha os objetivos. Arrancar ouro, minérios, achar minério que nós não temos aqui, para trazer para cá. É uma mentalidade de destruição. Outro aspecto, né, é dar pérolas aos pobres, porque se dá uma coisa útil, valorosa, a pessoa vai destruir. Pois é. Bom, mas isso é um fato. Quer a gente aceite ou quer não, é uma realidade. Não importa. É como o sol. O sol não está pouco se lixando se a gente acredita nele, se a gente vai aceitar. Ele está lá e está fazendo o serviço dele, o papel dele. E a gente vai sofrer as consequências da nossa atitude em relação a ele. Sem queimar ou não. Bom, todos os seres que existem no universo, e vamos pegar nós aqui, por exemplo. Na Terra nós temos vários seres. Nós temos os seres vegetais, os seres animais, os seres humanos. Em termos biológicos, nós temos esses aí. A gente poderia expandir essa escala aí para mais coisas ainda. Se um ser é algo que existe, então o próprio planeta seria um ser, um tipo de ser. Bem, todos os seres nascem, eles são criados em mundos anteriores ao mundo atômico. Então, dentro da doutrina espírita mesmo lá, o pessoal vai aprender e vai falar lá, vai ser ensinado que o espírito, ou ser, esse ser que a gente designa de espírito, ele vai nascer lá no átomo e vai progredir até o arcanjo. Na verdade, a gente nasce muito antes disso ainda. O átomo é um estágio. A espiritualidade colocou o átomo porque, na época, era a menor partícula que a gente conhecia. Era a coisa mais infinitesimal que a gente tinha. É algo mais próximo lá aquelas energias mais sublimes e sutis, aquelas energias mais
que transcendia, vão estar transcendendo o campo da matéria. Então, eles colocaram ele como um referencial. Mas, na verdade, a gente não tem ideia de onde o ser nasce. Quando Deus cria o ser, quando ele cria esse princípio inteligente, ele cria o espírito na sua essencialidade, ele não sabe a que ponto ele é criado. Nós não temos ideia disso. E provavelmente muitos no mundo espiritual não têm. Não tem. Emmanuel mesmo coloca algo aí nessa direção, nesse sentido, quando ele fala que muitos no mundo espiritual, às vezes, têm um conhecimento até menor do que o conhecimento dos seres humanos aqui na Terra, reencarnados. Então, depende do nível do espírito. Depende muito do nível do espírito. E mesmo se ele pega um espírito que já tem essa informação, não tem como transmitir isso para nós. A gente não tem nem linguagem para definir isso. Por isso que eles colocaram lá no reino atômico o início da coisa. Que é a linguagem mais que a gente tem, assim. Tem uma ideia, mais ou menos, é essa. Mas nós não sabemos aonde que ele é criado. Mas a gente sabe que ele vai passar por uma escala, um processo de evolução. Isso aí é fato. E esse processo de evolução, ele está representado na escada de Jacó. Quando Jacó sonha com a escada que vai da terra até no céu, e por ela desciam anjos do Senhor, desciam e subiam por ela, é essa evolução. Então, esses diversos estágios evolutivos que existem na criação universal. Então, mas nós não vamos entrar nesse ponto, aprofundar nisso, porque isso não é apenas um assunto para referência. Não estamos aqui para debater, nem para brigar, nem para discutir sobre isso. Se você quer acreditar, essa é a verdade. Quer aceitar, bem, não vai fazer diferença na sua vida você aceitar ou deixar de aceitar isso. Não, o espiritismo que está certo. Começa a partir do átomo mesmo, e antes disso é loucura. Tudo bem. É um direito que você tem de pensar assim. Não estamos aqui para discutir, nem para impor nada a ninguém. Estamos apenas comentando e trazendo. Vem uma outra pergunta que é bastante interessante. Por que a vida existe? Por que Deus criou? Por que foi feita essa criação? Essa é uma pergunta também que não temos resposta para ela. A gente sabe que Deus é vida. Deus é vida. E ele criou a vida em abundância. O próprio Evangelho fala isso, a própria Bíblia informa disso, que Deus é vida e criou vida em abundância. O que significa isso? Que tem vida espalhado pelo universo afora, de todas as formas, de todos os jeitos. A própria ciência, pouco a pouco, está confirmando esta verdade. Porque existe vida até onde eles achavam que não existia possibilidade nenhuma de vida. Até na lava vulcânica, eles falam assim, na lava vulcânica não tem jeito de ter vida, porque tiver vida ali que o bicho vai morrer. Mas está sabendo que parece que existe vida, algum tipo de vida ali naquele trem lá. Então a vida sobrevive em lugares, em ambientes que a ciência hoje está caindo no queixo de descobrir isso. Porque Deus é vida e criou vida em abundância. Existe vida de todas as formas, todos os jeitos, de todas as maneiras. E por que nós fomos criados? Por que Deus nos criou? Também não tem resposta para isso. Não sabemos. Mas nós podemos observar e constatar que a vida ela evolui. A própria ciência está confirmando esse processo de evolução da vida. Começa lá nos vírus, vai progredindo, tem até a história dos elos perdidos, passando pelos vegetais, aí vem os animais, os répteis, mamíferos e tal, até chegar no homem. E ela prossegue além. Se a gente não consegue ver o inferior, também não conseguimos ver o superior. Vai lá para os anjos, arcanjos, querubins, conforme define algumas religiões por aí. Então ela se desenvolve, ela cresce e resplandece por toda a parte.
Uma das respostas para essa pergunta, por que fomos criados, a melhor que eu já encontrei, aí nas minhas andanças, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, foi que a espiritualidade deu, dizendo que foi por amor. Deus criou por amor. É uma resposta que não responde, mas não deixa de ser uma resposta interessante, né? Mas isso também não faz diferença. Isso não vai fazer diferença nas nossas vidas. Isso não vai alterar nada. Mas saber que a gente é uma criação do amor é algo bastante consolador e bastante confortador, né? No mínimo isso. Bom, mesmo sem nós termos respostas objetivas e claras para estas e várias outras perguntas, ainda assim nós podemos entender ou procurar entender os fenômenos da vida e da morte e compreendermos para onde nós vamos, da onde nós viemos, onde nós estamos. São perguntas que, independente de ter as respostas anteriores, são perguntas que a gente pode ter uma certa resposta para elas. Bom, um dos pontos fundamentais que a gente pode ver nas nossas existências é de que tudo é resultado de aprendizagem. Tudo em nós é resultado de aprendizagem. Tudo que nós somos resulta de uma aprendizagem. A níveis emocionais, a níveis mentais, mesmo a níveis biológicos, a níveis espirituais, é uma evolução. Tudo vai evoluindo pouco a pouco. A própria vida que se desenvolve em nós, ela vai evoluindo, vem evoluindo pouco a pouco até chegar em nós. Por isso que o livro Gênesis vai colocar lá, primeiro foi criado, né, fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, foi criado o mar, a terra, depois foi criado os vegetais, vai mostrando que é um processo, um desenvolvimento. E lá no final que vai surgir o homem. A gente vê isso. O homem mesmo, nós hoje, homens sapiens sapiens, lá nas cavernas, a gente andava de quatro e fomos nos erguendo pouco a pouco, a própria ciência ali vai mostrando esse processo de evolução, a chegarmos ao que nós somos hoje. É passo a passo. Tem até uma figurinha que eu ia trazer aqui, esqueci, daquele homem que tem lá de quatro, né, lá todo parecendo macaco, que vai crescendo até chegar, né, na posição do homem eretus e o homem que nós somos hoje. Você vê, então, que tudo é resultado de um processo de aprendizagem. Tudo. Bom, uma pergunta para a gente responder é: a alma ou o espírito é criado no momento do nascimento ou no da concepção? É uma questão que se coloca. Muitas religiões vão falar que o espírito é criado no momento do nascimento. Mas aí fica meio ruim, né? Aí, com o passar do tempo, o desenvolvimento da própria ciência, a própria ciência obrigou a religião a recuar um pouco mais, aí colocar lá no momento da concepção, o espírito é criado. Mas se a gente for pensar desta forma também, muitas coisas vai ficar meio pelo caminho, meio sem resposta. Por exemplo, se tudo é resultado de uma aprendizagem, e nós já observamos que nós já chegamos num ponto de aprendizagem, de entendimento, de desenvolvimento, que esse tipo de ideia não vai responder. Porque se a gente fosse criar naquele momento ali, a gente seria totalmente ignorante. Totalmente ignorante. Como é que a gente aprendeu a vir a ter esse pensamento, essa cultura, viver dentro da nossa cultura, dentro de toda essa estrutura, principalmente porque tudo é resultado de um processo de aprendizagem. Então, essa questão aqui fica também contraditória. Outro ponto, qual que é a justiça? Aí um é criado para nascer num ambiente rico, milionário, cheio de dinheiro, com as melhores oportunidades da vida, outro é criado ali para nascer lá na África, naquela fome, naquela miséria, às vezes vir até morrer sem ter nenhuma chance de se prosperar.
Então, essa ideia de que o espírito é criado, a alma é criada no momento, esse ser inteligente é criado no momento do nascimento ou da concepção, pouco importa, também não procede. Vai deixar muitos buracos aí, muitas falhas, muitas coisas sem sentido, sem lógica. Eu não digo. Com isso, tudo vai indicar, vai apontar para a questão da reencarnação e para a necessidade da reencarnação. Porque se a gente adota a ideia da reencarnação, ela vai explicar muitas coisas. As divergências, os conflitos, os problemas, as dificuldades. Por que um nasce assim? Por que o outro nasce assado? Por que um nasceu aqui, o outro nasceu lá? Nessa ou naquela condição. Então, a reencarnação ela vai explicar tudo isso aí. E uma coisa interessante também, que a maioria dessas religiões da Terra, dessas 5.000 religiões que existem, a maioria delas, se não todas, são reencarnacionistas, com exceção do cristianismo moderno e as derivadas desse cristianismo aí, como o Jean já apontou aí. Elas negam a reencarnação, apesar da própria Bíblia confirmar a reencarnação. A Bíblia confirma em diversos momentos, em diversas passagens, mas esse não é o foco do nosso tema aqui, é trabalhar para isso. A gente só está trazendo alguns elementos aí para a gente poder entender essa questão mais amplamente. Então, sem a reencarnação não haveria progresso, não haveria evolução, não haveria desenvolvimento, não haveria cultura, e também fica inexplicável todas as diferenças que nós encontramos na vida. Então, se você já nasce, por exemplo, a pessoa se torna um músico, é porque em diversas vidas já veio trabalhando dentro dessas linhas para chegar nessa atual, poder ser um músico, poder ser um artista, isso. Então, a gente vê a evolução da cultura, do desenvolvimento da inteligência, do progresso material, do progresso cultural, do progresso social, do progresso da ética e tudo mais, você vê aqui que é uma progressão dos seres que vão e voltam, vão e voltam. A reencarnação vai explicar isso. Já uma única vida joga tudo isso por terra. Porque se todo mundo nasce, já agora, teria para ser justo, tem que nascer zerado, tem que saber de nada. Aí a gente morre, tudo isso aí se perderia. Como é que isso ia se passar, se perpetuar, se desenvolver, progredir? Então, essa existência única também cai por terra também. E tudo isso aí vai se correlacionar, tudo isso aí que a gente está trazendo, mas o que isso tem a ver? Não, sim, porque tudo isso tem a ver, sim, porque tudo isso converge para essa questão dessas existencialidades que existem para além da morte, antes da morte e depois da morte. Então, nós somos originários do mundo espiritual. Agora, de qual região desse mundo espiritual? Aí já é uma outra questão. E para lá nós vamos retornar. E também seria de perguntar, mas para qual região nós vamos voltar, depois de deixar o corpo? Também é uma questão a ser respondida. Só que isso aí vai depender dessa questão que a gente chama de peso específico. Então, nós viemos de uma determinada região e vamos voltar para uma determinada região do mundo espiritual. Mas isso vai depender do nosso peso específico. Depois a gente vai falar um pouco mais dessa questão do peso específico. Antes da gente entrando agora num assunto um pouco mais amplo ainda, para a gente começarmos a entender todo esse tema, toda essa questão, nós temos que entender o seguinte. Nós temos aqui um exemplo do espectro luminoso. Então, nós temos aqui um raio luminoso, nós temos aqui várias questões de ondas aí. Nós temos raios cósmicos, os gamas, os X, ultravioleta, infravermelho, as ondas de radar, os micro-ondas, ondas UHF, ondas médias, longas, curtas, frequências extremamente baixas. Então, é todo um espectro que aqui está indicando aí a sua vibração aí. Então, aqui nós vamos para o infravermelhos e aqui para o ultravioletas. Você sabe o que nós enxergamos? Nós enxergamos nesse espectro de ondas aí,
de cores e tudo mais, tudo isso aqui representa cores. Mas nós só enxergamos esse coloridinho aqui, ó, só esse espectro. Esse resto aqui, e isso aqui é só o que a ciência, a nossa tecnologia, consegue definir. Porque para além daqui, tanto para baixo quanto para cima, existe muito mais que a gente não temos com a menor... A nossa tecnologia não alcança, não percebe, não tem ideia. Não tem ideia. Você vê, e dentro desse aspecto que a nossa tecnologia já alcança, a gente só vê isso aqui, ó. Então, é ínfimo. E isso aqui, gente, retrata bem a nossa condição e a nossa situação. Em termos de inteligência, em termos de conhecimento, em termos de informação, é isso. O nosso aspecto de conhecimento da verdade, das verdades universais, do que é a realidade, é insignificante. E a gente vai ver que isso aqui também vai nos indicar que a gente necessita de um progredir, desenvolver, evoluir, aprimorar certos atributos, certas questões, certas situações. Então, tendo essa ideia aí, fica mais fácil a gente entender essa questão aqui. Aqui nós podemos criar o seguinte, isso aqui é uma escala da evolução. Então, aqui nós vamos ter Deus, aquele Deus que cria. E lá no final, nós temos o Deus que é, vamos dizer, incriado. Entre o Deus criado, criador, e o Deus incriado, nós temos a existencialidade dos seres. De todos os seres que existem no universo, nós temos a criação. Então, aqui nós temos vários universos nisso aqui. E nessa criação, nós vamos encontrar na criação dois processos. O processo de incriação, da criação, o processo da criação, é designado pelas filosofias esoteristas e ocultistas e espiritualistas de involução. O processo criador. Sai de Deus e vai, né, em direção à criação. É a criação. O processo que os seres vão evoluindo, vão crescendo, vão percorrendo essa escala evolutiva, ela é a evolução. E essa evolução, a espiritualidade mesmo, o conhecimento espiritual, nos informa que ela ocorre em espiral. É uma espiralização, mas não vamos entrar muito em detalhes nisso, não. Esta é a escada de Jacó, que está lá no livro Gênesis, no capítulo 28, no seu versículo 12. E sonhou Jacó que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, é essa escada aqui. É a criação. Então, aqui, nós vamos entender essa questão seguinte. Quando Deus cria, ele cria o fluido cósmico, podemos designar assim, dentro do espiritismo, dentro das linhas do conhecimento espiritual, eles vão falar que Deus emana de si uma energia, alguma coisa que tipo, é um fluido, algo muito sutil, muito fino, uma matéria super, hiper, triper, se vocês quiserem, rarefeita. Esse vai ser o universo primordial. É aquilo que o conhecimento espiritual também vai designar de hausto de Deus. Então, esse fluido, ele vibra numa velocidade assim, sabe, de loucura, vamos dizer assim. Não faz ideia da velocidade vibracional. Então, toda a existencialidade da criação, todos os universos, são estados vibracionais. Então, esse fluido ele vai se densificando, ele vai diminuindo a sua vibração, aí se transforma no éter universal, aí depois nas energias. A ciência hoje já está detectando que a matéria, na verdade, é um aglomerado de energia. Então, na medida que isso aqui vai descendo, vai densificando,
vai densificando e transforma no éter, o éter vai densificando, transforma nas energias, as energias vão se densificando e surge a matéria, como nós conhecemos. Só que isso prossegue, porque tem matérias ainda mais densas e mais compactas, além das nossas. A ciência está tocando um pouco nessas áreas aí, nessa área. Então a matéria vai descendo, aqui nós vamos ter a Terra, em algum ponto aqui. A Terra, os planetas que existem pelos universos afora. E na Terra, aqui é onde nós nos erguemos como Adão. Então, Adão é o homem, é os seres humanos. A gente ergue na Terra como Adão. Por quê? Quando o ser é criado, ele é criado lá no início dessa escala toda aí. Em algum ponto dessa escala. Aí nós vamos subindo essa escala de vibração, aqui nós vamos aprendendo, conhecendo, aquilo que o conhecimento espiritual vai nos informar. Que os seres, todos os seres, é criado simples e ignorantes. Na sua simplicidade, ou seja, no seu ponto mais simples possível. No mesmo ponto, no mesmo patamar, na mesma condição, na mesma situação. Todos são criados iguais. As diferenças que nós encontramos decorrem por conta de cada um. Na medida que o ser vai elaborando, vai trabalhando em si o seu progresso, o seu crescimento, a sua aprendizagem, a sua vivência, a sua experienciação, ele vai se desenvolvendo, ele vai evoluindo, aí ele vai conquistando. Daí a gente vê hoje, então, ele vai evoluindo até surgir na Terra como Adão. E nesse próprio ato, onde esse ser vai ganhar inteligência, vai ganhar razão, é isso que Adão representa. O ser alcançou um nível de inteligência, de conhecimento, de racionalidade. Ele se tornou um ser racional, mental. Então, sua mente já desenvolveu ao ponto de conseguir realizar vários processos de mentalização. E a razão é um desses processos mentais. A inteligência, capacidade de raciocínio e tudo mais. Que está em aprimoramento ainda. Nós estamos aprimorando. Aí nós vamos só subindo nessa escalada aqui, até chegar naquele ponto que Jesus chegou, onde ele vai dizer, eu e o Pai somos um. É todo um processo de crescimento aí. Então a gente vai ver que no cosmos existem várias humanidades, porque aqui, ó, gente, tudo isso aqui é habitado por seres. Cada nível desse aqui seria um mundo, seria uma dimensão. Seria uma dimensão, seria um mundo. Então tudo isso aqui é um mundo, então existem diversos mundos espirituais. A nossa própria existência na Terra, a Terra é um próprio mundo, um mundo espiritual, que é um mundo que está dentro desses universos aí de existência. Então, cada tracinho desse aqui é um universo, é uma dimensão. Existem milhões, trilhões, nós não somos capazes de dizer quantas dimensões que existem por aí afora. Não há como. E todas elas são habitadas. Todas elas são habitadas. Obviamente que um ser que está habitando aqui, ó, vai ter um nível de consciência, de percepção, de entendimento, de existência que ele não faz ideia. Ele vai, é um querubim. O que a gente pode falar a respeito é um querubim. Mas o que é um querubim? Ah, não sei, um ser perfeito, que vive em unicidade com Deus, talvez. Eu não faço ideia de como é que é isso. Como é que é a existência de um ser deste? Você falando das energias do universo, eu estou lembrando aqui agora. Porque quando alguém está com muita raiva de você, você sente energia. Você não vê a energia, mas o impacto dela em você... Na verdade, tudo é energia. A gente que não consegue perceber isso. O pensamento é uma energia, a emoção é uma energia, as nossas ações, atitudes são energias. O nosso corpo físico está liberando a energia, é um aglomerado de energia, por isso a gente libera a energia. O nosso pensamento libera a energia, nossas emoções liberam a energia, o nosso espírito irradia a energia. Tudo é energia, só que a gente não consegue traduzir isso. A gente não vê dessa forma, nós não temos essa visão. Nossa visão é muito canhada, muito estreita.
Por isso que quando, por exemplo, alguém sente uma emoção, um pensamento a seu respeito, uma outra pessoa lá, onde não importa onde ela esteja, consegue, às vezes, captar e ser impactado por essa energia. A questão é, a pessoa tem consciência disso? Tem essa percepção ou não? Então, a maioria de nós ainda não desenvolvemos aquelas percepções que nos tornem capazes de sentir e perceber esses impactos energéticos que nós somos bombardeados o tempo todo. Isso é um bombardeio e nós estamos submetidos a ele o tempo todo, quer a gente quer queira, quer não. A própria ciência está definindo isso, que todos os objetos à nossa volta, o mundo à nossa volta, fora as energias que vêm do cosmos, da Terra, do Sol, das estrelas, das galáxias, que vão atravessando por nós. A gente vai recebendo todos esses impactos aí, e isso nos afeta de alguma forma. Só que a gente não tem consciência de nada disso. Então, é um problema de percepção do ser humano. Mas tudo seria energia, tudo é energia. Um outro ponto muito importante, eu acho que essa aula não vai dar para a gente ver todos os sistemas hoje, que, como eu falei para vocês, é um tema bastante longo. É que nós, os seres, todos nós, todo ser criado, ele é multidimensional. Não importa que ser que é, se ele é um arcanjo, se ele é um anjo, se ele é um animal, se ele é um homem ou uma mulher, se ele é uma planta, se ele é um mineral, se ele é um átomo, todos os seres são multidimensionais. Nós existimos em diversas dimensões ao mesmo tempo. Mais uma vez, nós que não temos consciência disso. Então, o problema do ser humano é basicamente consciencial. Uma questão de consciência. A gente não tem. Você está falando isso fazendo lembrar. É aquela história, né? Vamos supor, quando a gente dorme, o corpo físico está na cama. Mas e a energia que sai do seu corpo, você vai aonde você está querendo, onde está seu pensamento? Uma grande energia. O pensamento, ele é algo, é um atributo do espírito, e o espírito pensa. Então, aonde o seu espírito vai, ele vai carregar o pensamento junto. Como o espírito está manifestando nesse corpo, o pensamento do espírito é manifestado através do nosso cérebro físico. O cérebro físico é um instrumento da mente, dessa mente que o espírito possui. Então, nós, tocando esse assunto aí, ó, nós podemos, vamos dizer que o ser humano seja um prédio, um objeto que pode particionar, seja uma casa. Jesus falava que o ser humano, ele atribuiu, fez essa analogia do ser humano com uma casa. Vamos dizer que o ser humano é uma casa dividida em vários andares. Então, o ser humano nós temos diversos corpos, nós não temos um corpo só. Nós temos um corpo casual, ou da vontade, ou do espírito. Nós vamos ter um corpo mental, nós vamos ter um corpo emocional, que isso vai ser chamado, de acordo com a cultura, com a religião, aí, ou corpo astral, perispírito, psicossoma, esse corpo já teve diversos nomes. Mas, na verdade, o perispírito, o psicossoma, seja o que for que você quiser designar, ele é apenas um corpo emocional. Então, no nosso organismo, no nosso cosmos biológico, esse corpo emocional, ele vai encontrar a sua expressão na nossa emocionalidade, que tem a ver com o nosso coração, com o plexo solar, com essa região torácica nossa aqui. Tem estreitos vínculos com essa região. Por isso que nos conhecimentos espirituais vamos falar que o perispírito, o corpo astral, ele se vincula, uma das vinculações dele no corpo físico, uma das bases de sua vinculação é o sangue. Por isso que o sangue vai receber vários admiração, idolatria ao longo da história e das culturas. Esses rituais que envolvem sangue, sacrifício de sangue e tal, essas histórias, os mitos que existem em torno dessa questão do sangue, tudo origina desse fato aí, dessas questões.
Nós vamos ter um outro corpo, o corpo etéreo, que é um corpo de energia, e o nosso corpo físico, biológico, carnal, como vocês quiserem designar isso aí. Em relação a esses corpos, existem muitas controvérsias. Alguns aceitam, alguns não aceitam, uns só colocam 2, outros colocam 7, 10, 12. Fala que cada um dos apóstolos de Jesus representava um corpo, e existe... A verdade, gente, é que nós temos muitos corpos, múltiplos corpos. Nós somos seres multidimensionais. A gente tem corpos e a gente não faz ideia deles. Que são veículos de expressão do espírito, sendo que o próprio espírito seria um corpo em si mesmo, uma existência. Mas como o espírito não tem forma, ele não tem como se limitar ele a alguma coisa, então não seria um corpo, é chamado corpo da vontade, que é a expressão do próprio espírito. Tem médiuns por aí, espíritos aí, desmentindo isso, falando que não existe isso. Gente, mas se é um veículo, se é uma expressão, é um corpo. Então, tem um corpo mental? Ah, não tem, porque o corpo etéreo é só um corpo, é algo é uma composição de energias. Ué, aí eu pergunto para vocês, o corpo físico também não? O que é a matéria? É a condensação de energias. E o corpo físico não é um corpo? Ah, não, o corpo etéreo não é um corpo porque ele é descartado. É quando você chega no mundo espiritual, você só chega lá com o perispírito. Ué, o corpo físico, não, então não é corpo, porque ele é descartado. Você veio aqui, viveu 80 anos e foi jogado fora, foi descartado, e aí? Não é corpo? Então, pelo amor de Deus, vamos raciocinar por lógica, sem fanatismos. E fanatismo não conduz a nada. Agora, independente de você acreditar, aceitar ou não, ou definir não, que diferença isso vai fazer? Nenhuma. Não vai deixar ninguém mais rico, nem mais pobre. Não faz muita diferença, então pouco importa. O que é que nós temos vários corpos? Tem corpos que a gente não faz ideia, mas para a gente ter uma ideia, fazendo uma síntese desses corpos, a gente poderia dividir os seres humanos, né, na composição desses corpos aqui. Seria que esses corpos, né, vamos dizer, que dá para a gente ver e trabalhar em termos de ideia, de conceito com eles. A gente tem outros corpos, a gente não dá nem para entender, nem para explicar isso aí. Sendo que o corpo físico, o corpo biológico e esse corpo etéreo, que é um corpo de vitalidade, esse corpo aqui é que vai dar vida ao corpo físico. Sem ele, o corpo astral não conseguiria vincular ao corpo físico. Na verdade, se o corpo físico, como define Allan Kardec lá nas bases da doutrina espírita, é o intermediário entre o espírito e o corpo físico, porque coloca isso, ele coloca o homem como trino. Espírito, perispírito e corpo físico. 3. Coloca o homem como trino. Sendo que o perispírito é o intermediário. Também o corpo etéreo, o duplo etérico, dependendo aí da sua linha de pensamento aí, dentro da filosofia esotérica ou espiritualista, também chamado de duplo etérico, ou às vezes algum fala de áurico, uma coisa assim, o corpo Kirlian também, que tem muito a ver com a fotografia Kirlian. Quando a fotografia Kirlian é fotográfica, não é o corpo astral, é o corpo, na verdade, é o corpo etérico, que sai na fotografia Kirlian. Eu acabei de pensar nisso, na hora que você falou, antes você começou a falar com ele, e a áurea, que é um corpo? Na verdade, a aura é um corpo de energia. É uma irradiação do corpo emocional, etérico e o corpo biológico. É uma radiação desses 3 corpos. Através, ou até mais, né? Porque, na verdade, a aura pode ser uma radiação do espírito, né? Essa irradiação, porque o espírito está irradiando várias energias, várias coisas. E essa aura encontra a expressividade, ela tem vinculação com esses corpos aí. Porque sem esses corpos aí não iria existir a áurea. A áurea estaria muito sutil para a gente captar e perceber. Então, ela é uma composição
desses elementos aí. Então, o corpo etérico e o corpo biológico, eles são descartados no processo da morte. Quando nós morremos, há um descarte, há um desligamento do corpo carnal, do corpo biológico, dessa massa de carne, é uma desvinculação, é um corte, é uma interrupção, desliga mesmo desse corpo biológico e desse corpo etérico, porque esse corpo é o corpo da vitalidade, e esse corpo, ele é perceptível sim, viu, gente? Tem médios que percebem esse corpo. Inclusive, dentro do esoterismo, ele é chamado de cascão astral. Cascão astral. Ele é um corpo assim, ele é a réplica perfeita do corpo físico. Ele é um corpo todo luminoso, porque ele é de vitalidade. Ele é vital mesmo, por isso chama corpo vital. Muitas vezes, muitas pessoas conhecem esse corpo etéreo como corpo vital. Ele é de vitalidade. E se a pessoa tem uma conduta digna e tem um bom amparo espiritual, no processo da morte, a espiritualidade superior, a espiritualidade mais esclarecida, os bons espíritos, eles vêm e pegam esse corpo e desagregam esses elementos de vitalidade para a vitalidade do planeta, que está em redor do planeta. Porque a nossa atmosfera, nosso planeta, tem também uma aura de vitalidade. Por isso que o planeta sustenta a vida, em todos os sentidos, as vidas vegetais, as vidas animais, por causa disso, porque o planeta tem uma vitalidade. O planeta também tem uma áurea que envolve ele. Então, isso é muito importante. Aí, falar que isso aí não é corpo, é realmente, sabe, é muito negacionismo. A nossa percepção é muito limitada. Então, a pessoa, para entender isso, tem que estudar, dedicar. Todo mundo tem preguiça, não quer, tem outros interesses. Não, é igual o sexto sentido. Mas você tem médio sentido do que esse sexto sentido. Sim, mas tem médios aí negando que esse corpo, o corpo vital, seja um corpo. Ah, não, porque isso aí é o resultado de uma conjunção, a interligação do corpo biológico com o perispírito, não é um corpo em si. Não, é um corpo. Se não fosse esse corpo, o perispírito não conseguiria fincar suas raízes, né, no corpo físico, no corpo biológico. Então é um corpo. Se você quer aceitar ou não, não vai fazer diferença. Bom, como a gente falou, esses não são os únicos corpos que nós temos, mas é o suficiente para que a gente entenda que nós não temos um único corpo. Nós não somos só um corpo físico. O ser humano é mais do que um corpo físico. A gente tem vitalidade, tanto é que o corpo morre. Se a vitalidade deixa o corpo morre. A planta também tem vitalidade. Se a gente corta ela, quando ela seca e morre, a vitalidade exáurea dela, só fica aquela planta seca que não tem... Tem outras serventias, né? Mas, por exemplo, no caso de alimentação, já não serve mais. Então, tudo tem vitalidade. Então, nós temos vários e vários corpos. A gente não faz nem ideia da quantidade de corpos que nós temos. Ou nós temos muitos, ou nós não temos nenhum. Se você quer negar corpos, falar assim, não, então não tem nada. O espírito, ele se expressa nessas diversas dimensões aí, com diversos corpos diferentes, com diversos veículos diferentes. A gente pode falar que é um corpo. Bom, outra coisa importante a gente entender é que esses corpos nossos, eles estão em diversos níveis diferenciados de evolução. Então, cada corpo desse está num patamar evolutivo diferente. Por exemplo, o corpo mais desenvolvido que o espírito sustenta na sua existência é o corpo físico e biológico. É através dele, em cima dele, que ele vai elaborando esses corpos, ele vai aperfeiçoando esses corpos mais superiores. Por isso, como que o espírito vai elaborar, ou vai desenvolver o seu corpo astral, se não for através do corpo etéreo? Então, através dessas conexões aqui, é que ele vai poder desenvolver e aprimorar o seu corpo espiritual, perispiritual. A sua mente perispiritual, sua mentalidade perispiritual.
e através dela vai expandindo o seu corpo mental propriamente dito, e assim sucessivamente. Então, o corpo mais desenvolvido que nós temos é o biológico, depois vem o duplo etéreo, depois o menos desenvolvido é o corpo astral, depois é o corpo mental, e o menos desenvolvido de todos é o corpo da vontade, porque o espírito, esse princípio, essa inteligência, essa consciência, ela está em evolução. E na medida que ele vai evoluindo, ele vai elaborando e vai desenvolvendo esses corpos aí. Esses corpos vão se desenvolvendo. Inclusive, o nosso corpo biológico, ele ainda não chegou no todo o seu potencial evolutivo que ele é possível. A própria ciência já confirma isso, já percebe isso. Na regeneração, que essa novidade que está vindo aí pela frente, que nós vamos adentrar nela, que a humanidade vai adentrar nela aí nos próximos 100 anos, por aí afora, 100, 200 anos por aí afora, a própria ciência já fala que daqui a 200 anos, mais ou menos, a gente já tem desenvolvido tecnologicamente a tal nível que já tem condições do corpo físico, biológico, chegar à idade de 150 anos, que é mais ou menos a idade, pelas pesquisas científicas, pelas projeções científicas, que fala que quando o corpo humano atingir todo o seu potencial, a idade máxima que ele pode chegar é em torno de 150 anos, aí estourando muito 200 anos. Mais do que isso, impossível. Mas se nós tivermos uma saúde perfeita, tudo perfeito, tudo bonitinho, dentro dos conformes, a gente podemos viver até 150 e 200 anos, mais ou menos. Maravilha, não é? Aí, quando chegar nessa época aí, o corpo físico terá atingido todo o seu potencial. Aí já não faz nem mais sentido começar a existir, continuar existindo no corpo físico, a não ser começar a aprimorar os corpos superiores, né, os outros corpos aí para frente. Então, nosso próprio corpo físico ainda está em evolução. A gente não chegou no ponto máximo de evolução, não. Em relação a isso, a gente pode ver o paralelo do desenvolvimento cerebral entre a criança, o adolescente e o adulto. Então, nós vemos que o potencial cerebral, a mente na criança, ela começa lá naqueles estágios, depois ela vai evoluindo, ela vai desenvolvendo, ela vai se aprimorando. Quando chega na infância, na adolescência, ela já ganhou um aspecto já mais básico, mais fundamental, que a gente já desenvolveu processos, capacidades mentais, né? Seu cérebro já atingiu um nível já de sustentação para a mente já bem mais aprimorado. E no adulto. Aí depois do adulto começa a declinar, né? Que vem a velhice, os processos mentais. Esse mesmo processo a gente observa no nosso desenvolvimento dos nossos corpos, da nossa mente. Então passa por aí. Bom, gente, aqui nós vamos encerrar então a questão aí, as questões básicas para a gente poder entender a vida nessas várias dimensionalidades que faz parte da existência. Parte 1 e parte 2, para continuar aqui na segunda-feira que vem. Aí na semana que vem nós vamos ver esta questão de como é que ocorre as vidas nas dimensões espirituais da Terra, como podemos assim dizer. Porque, na verdade, a existência ela faz parte de diversas dimensões. Então, nessas diversas dimensões existem diversas vidas, tipos de vidas. Então, quando nós morremos, a gente só deixa a dimensão física, essa dimensão material, que nós estamos aqui nela, e vamos passar para uma outra dimensão. Uma dimensão mais sutil. Uma dimensão onde a matéria ela é bem sutil, aquela matéria a gente pode chamar até de éter, segundo algumas religiões aí. Mas se bem que o éter mesmo estaria bem para lá de tudo isso, né? Mas só para a gente ter uma ideia. Uma matéria bem sutil. Essa dimensão que a gente chama de além. E nessa dimensão de além, na verdade, ela é composta de diversas dimensões também, o mundo espiritual. Assim como a Terra também. Nós estamos dentro de uma dimensão. Existem inúmeras dimensões. Com isso aí, a gente tem essa base de entender. Então, quando a gente morre, a gente só deixa o corpo físico, esses corpos aqui inferiores. E vamos continuar existindo
nesse corpo emocional, nesse corpo astral, ou nesse perispírito, ou nesse psicossoma, conforme a designação que você queira dar. E nós vamos continuar lá tendo os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, os mesmos pontos de vista, as mesmas ideias, os mesmos conceitos. Porque a morte não transforma, a morte é apenas um portal, é tipo de um portal. A gente desliga essa desconexão, esse corte, essa desvinculação do corpo físico e nós prosseguimos. Porque a inteligência, ela é independente do corpo físico. Como eu falei para vocês, apresentei para vocês, nós temos diversos corpos. Ok. Essas são as ideias básicas para a gente poder entender, então, a expressividade da vida no universo, nessas várias dimensões. Então, nós vimos que o universo, a existência, é composta de diversas dimensões. O nosso universo visível é uma dessas dimensões, mas a gente não faz ideia ainda de como é, porque dentro dessa própria dimensão nós temos várias outras dimensões. Por exemplo, nós estamos na terceira dimensão. Então, nessa nossa próxima dimensão, a Terra é uma dimensão, mas se a gente conseguir sair para o ambiente do sistema solar, nós vamos estar numa dimensão maior. Se a gente conseguir sair do sistema solar, vamos ganhar uma outra dimensão. Tá vendo? Então, existem dimensões dentro de dimensões. Tá lembrado lá da escala que eu falei? É isso aqui. Uma dimensão vai abrangendo a outra. Então, a primeira dimensão aqui de Deus, o Criador, e depois dentro dela tem diversas dimensões. Cada tracinho desse aqui é uma dimensão. É um padrão de energia, de vibração, que vibra num certo padrão. E é lógico que nós estamos aqui na Terra, a gente está abrangendo diversas dimensões aqui, estando aqui na Terra. Quer não, praticamente nós estamos vibrando em todas essas dimensões aqui. Só que nós não temos a menor consciência disso, a menor percepção disso. É como se isso não existisse para nós. E é por isso que Deus para nós não existe. Deus para nós é só um conceito, é só uma ideia. Por causa disso, ele está numa dimensão tão além, para nós, é como se não existisse. Ok? Aí na segunda-feira que vem nós continuaremos aí, vamos aprofundar mais essa questão, onde a gente vai trazer a vida nessas dimensões mais próximas a nós. A gente designou isso de dimensões espirituais, ou a vida no mundo espiritual, a vida além da morte. Tudo a mesma coisa. Teremos ter dado uma ideia aí. E a semana que vem a gente continua. Como eu falei, o assunto é muito amplo, muito longo mesmo. Aqui a gente fez uma introdução. E na semana que vem nós entraremos mais diretamente no assunto. Ok? Então vamos encerrar com a nossa prece, agradecendo a Deus a oportunidade. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, Divino Médico, nesses instantes, ao encerrarmos esse encontro de estudos, gostaríamos de vos agradecer pela oportunidade, por todas as informações que nos têm chegado, por todas as bênçãos que temos recebido, agradecendo a presença dos amigos, em particular daqueles que se reuniram a nós a partir dos planos espirituais da vida. Abençoe todos esses corações, abençoando aqueles que nos ampararam, nos assistiram, e por extensão, Senhor, de estender essas bênçãos em favor de toda a humanidade, dos membros do Grupo Conhecer e de todos aqueles que virão a nos assistir ou ouvir no futuro. Abençoe a todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, como dissemos, a gente trouxe aqui só uma ideia, só uma introdução, e semana que vem nos vemos. Até lá. Tchau. Boa noite.